Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: vai ser fogo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, vou ler do 36, o versículo ao 39. Dizem assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje é 3 de outubro de 2023. Bendito Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Noé, Pai de Jesus Cristo, Tu és o nosso amigo. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida. Essa nossa missão nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: vai ser fogo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, a senhora, o senhor, já perceberam como está o comportamento da humanidade? Perceberam? Olha, o desrespeito, a imoralidade, a inversão de valores, tudo isso são coisas que prevalecem em nossos dias. Houve uma época, gente, que algo parecido estava acontecendo. Sabe o que foi que Deus fez por causa disso, de algo parecido com isso? Só que hoje está bem mais, né? Por causa dessa situação, aí Deus coloca Noé surge como pregoeiro da justiça, afirmando que o mundo de então, o mundo dos seus dias, daquela época, seria destruído com água. E a gente sabe que foi. Só que agora vai ser diferente essa destruição global. Não vai ser mais com água, não vai ser mais com dilúvio, até porque os homens estão tão avançados, né, no que diz respeito à ciência, que poderiam inventar todo tipo de embarcação para suportar, sabe, grande volume de água, né, até submarino. Não ia ser uma arca, seria, quem sabe, uma embarcação de última geração. Mas será, desta vez, este mundo destruído com fogo. E esse texto base aqui, que todo mundo conhece, quem lê a palavra de Deus, a Bíblia, Jesus estava falando exatamente sobre aquele momento do arrebatamento da igreja, da vinda do Filho do Homem. Alguém perguntou, alguém queria saber quando seria esse dia. Aí no versículo 36, Jesus disse: daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho aqui, ele se referia a ele próprio, nem Jesus, mas veja bem, Jesus quando disse que o Filho aqui não sabia, não era o Filho na sua natureza divina, e sim na natureza humana. Jesus na natureza humana, filho de Maria. Ele não sabia naquele momento, mas como Deus, Jesus sabe. Aí segue o texto: mas unicamente meu Pai. Então ele fala que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí o que aconteceu nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6, eu vou ler versículo 12, 13 e 17. Presta atenção, diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Você quer mais corrupção do que a terra tem hoje? Segue o texto.
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. A igreja hoje, deixa eu parar aqui um pouquinho nesse texto, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é hoje, simbolicamente, se trouxermos assim, inserirmos a igreja nesse texto aqui, eu estou acabando, que estou lendo com vocês, né? Acabando de ler já, em Gênesis 6, a igreja é o tipo de Noé, a tipificação de Noé. A igreja está dizendo que vai vir um momento de juízo sobre essa terra, de que a terra está totalmente corrompida, que Deus já não está mais suportando o mau cheiro dessa terra. Noé foi tido como louco, zombaram dele. Assim são os cristãos hoje. Muita gente não acreditou. Jesus quis dizer isso, que naqueles dias de Noé, eles estavam casando, né? Eles estavam se dando em casamento, mas aí virá o dia tão aguardado pela igreja, o arrebatamento da igreja. O texto que eu estava lendo aqui, agora no versículo 13 de Gênesis capítulo 6, aí diz: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eu não quero nem falar sobre violência aqui. Precisa eu falar sobre violência hoje? Não, né? Aí segue o texto: e eis que os desfarei com a terra. Versículo 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, ou seja, morrerá. Veja o que diz o apóstolo Pedro na segunda carta dele. Ele fala algo muito interessante, corroborando, confirmando, né, o que eu disse, que o mundo agora, essa terra, não será mais destruída com águas ou com água como foi no dilúvio. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, gente, eu quero concluir dizendo para todos vocês: estejamos de atalaia, ou seja, vigiando, porque não sabemos dia, hora, momento, nada do que Jesus, quando Jesus vem buscar a sua igreja. Uma coisa é certa, ele disse que ia mostrar a aproximação desse dia através de sinais. E a Bíblia está repleta de sinais que, diga-se de passagem, muitos deles, por que não dizer todos, já estão cumpridos. Eu acho que só falta um. É o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. Por isso que Jesus disse que quando isso acontecer, então virá o fim. Então que Deus nos ajude, porque vai ser fogo. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.